Belezinha? Chegamos então no território aí chamado Brasil. Portugueses majoritariamente vão ficar na costa leste desse território, os espanhóis na costa oeste. Pelo Tratado de Tordesilhas, olha o mapa aqui, ó. Por esse mapa, nós percebemos que os espanhóis eles ficam com uma maior parte do terreno e os portugueses com uma menor parte. Como assim? Mas o Tratado de Tordesilhas não era uma divisão de terras? Sim, mas a terra não tem mais para um e menos para outro? Claro que tem mais para um e menos para outro, mas só que tem um esquema nesse contrato, porque os espanhóis eles vão ficar com a parte maior, mas eles sabem das minas de prata da região da América Central e Norte da América do Sul. Os portugueses, por sua vez, eles também já têm conhecimento do ouro nas regiões onde eles ficaram com essa porção de terra. Então, o português fica com um pouquinho menos de terra, mas ele sabe do ouro ali. Os espanhóis vão ficar com a maior porção de terra ali. Prata, equilibra? Equilibra, beleza. Então, bora lá fazer a coisa acontecer. Só que nós temos que lembrar o seguinte, tem um choque cultural acontecendo aí. Os portugueses católicos, seja monoteísta, racha a palavra no meio, etimologia da palavra, mono quer dizer um, ok? Então, monoteísta, teísta vem de tel, Deus, então um Deus. Os nativos que aqui viviam, por sua vez, serão politeístas, politeísta, racha no meio, vários, muitos, teístas, vem de tel, Deus. Então vários deuses, há um choque. O português pensa de um jeito, o índio vai pensar de outro. Deus para o português vai ser um, aquela referência da Igreja Católica, para o índio aquilo não faz sentido nenhum, então há um choque cultural. Outro elemento importante desse choque cultural, o nativo anda pelado, é uma lógica natural deles. O português, na sua visão católica apostólica romana, o índio é pecador, porque essa ideia de andar pelado aí afronta as suas ideologias, as suas ideias religiosas. Então há um problema. O índio ele vai ter que ser aí catequizado para que ele mude esse perfil. E o pior não é só isso. O pior é esse nativo que aqui vivia, e aí você vai colocar aí os carijós, você vai colocar os tupinambás, os tupiniquins, os guarajaras, os tabajaras, os caras, comiam carne humana. Só que, vou chamar a atenção aqui, detalhe, presta atenção. Antropofagismo. Antropofagismo. Racha no meio. Antropo, homem, fagismo, comer. É diferente a pegada da ideia do canibalismo. Canibalismo é você comer a sua própria espécie por uma questão de fome. A pegada dos nossos índios aqui, dos nativos, era totalmente diferente. Tinha um elemento a mais. Antropofagismo está ligado diretamente às questões culturais. Então existem elementos culturais importantes nessa pegada do nosso índio. Imagina o português observando o camarada comer o inimigo. Véi, aquilo é um choque cultural extremo. Extremo, extremo. Tá aí, qual é o lance do antropofagismo? Tem elementos culturais fortíssimos. O camarada, o índio daqui, ele acreditava que se ele comesse a carne do inimigo, ele ia adquirir as suas qualidades. Então pensa, se o cara era um baita de um guerreiro fortão e tal, ele acreditava que ele iria assimilar aquilo. Isso é um elemento cultural. Ele também acreditava que se ele comesse o inimigo, ele estaria vingando, porque esse, num passado, já comeu os seus. Então era uma troca.
se ele fosse capturado, o outro ia achar que ele deveria ser comido porque já matou os seus. Então eles vão falar assim, ah, capturei, então eu vou vingar, é uma questão de vingança, elemento cultural. Como a carne dele absorve as suas qualidades, elementos culturais. Quem é que vai fazer o ato ali? Tem todo um preparo, todo um preparo. O cara ficava uma semana na tribo ali, 2 semanas, sendo bem cuidado. Olha só que legal, o cara era capturado. Quem cuidava do índio, do indivíduo ali capturado? As índias da tribo. Por que as índias? Porque tem uma coisa bacana aí. Os caras lá nos idos de 1500 lá, os caras já pensavam nisso, velho. Transmissão genética. O cara vai ser cuidado pelas índias e se por um acaso elas engravidarem, essas índias elas vão dar à luz aos índiozinhos com as características do camarada. Então eles não pegavam qualquer um, tinha que ser os caras que eram aí pancadão, porque eles queriam o melhor daquilo lá, o cara mais guerreiro, o mais inteligente, o que era uma divindade lá. Então esse é o cara a ser almoçado, não é qualquer um. Não vai pegar comer, não. Tem um elemento de simbologia importante dentro do contexto do antropofagismo. Então o antropofagismo quer dizer os elementos culturais daquela outra tribo serão passados para nós também. Então o cara fica sendo cuidado por algumas índias, elas vão tratá-lo muito bem, inclusive vai engordar nesse período, a período da engorda do indivíduo. Ele engorda e aí as meninas cuidam dele, se por um acaso elas engravidarem, ele terá passado geneticamente para elas as suas qualidades. E aí a hora do indivíduo ir para a morte mesmo, tem um outro significado também. Meninos da tribo poderiam, nesse elemento da morte, também ser caracterizado como um ato de coragem, fazendo com que o menino saísse da infância e passasse para a vida adulta, a partir do momento em que ele fosse lá e tivesse coragem para matar o inimigo. Então é um ritual de passagem também. Não que todas as mortes fossem, mas os meninos, eles tinham essa condição de, numa cerimônia dessa, matar o inimigo. O ato dele matar falava que agora eu já sou homenzinho, agora eu já posso sair caçar com os adultos, sair pescar com os adultos, porque eu não sou mais criança, não tenho que ficar mais em casa. Então eu vou praticar um ato que é matar um outro, e isso me dá a condição de ser caracterizado na minha tribo como um elemento de coragem. Então aí eu passo para a minha vida adulta. E o mais legal também, é interessante também, o indivíduo que matava um outro nessas cerimônias ganhava uma marca, uma cicatriz na pele, e aí ele vai contando quantos ele tem, e ele ganha o nome do indivíduo que foi abatido. Então, quanto mais nome você ter, quanto mais marcas no corpo você ter, mais importante você vai ser na sua tribo. E isso significa para a tribo adversária que você é uma almoção bem legal. Então você é o cara, então se cuide porque você pode ser o próximo na tribo adversária. Então isso é choque cultural. Antropofagismo no Brasil é uma das bases culturais da nossa terra. Não há como falar em Brasil sem entender esse contexto. O choque cultural vai acontecer? Sim. Portugueses católicos monoteístas chegam. Encontram índios politeístas que praticam o antropofagismo. Lembrando, antropofagismo é diferente de canibalismo. Antropofagismo tem elementos culturais sérios, impregnados e de extrema importância para essas tribos, ok? Então aconteciam em várias tribos e eram elementos de importância significativa para o crescimento deles enquanto tribo, e isso vai afetar a lógica do português. Num primeiro momento, os caras vão fazer uma troca com os índios, eles vão levar farinha de mandioca, vão levar parte do ouro para o Brasil, etc. Só que chega um determinado momento em que isso não vai mais rolar. O índio vai se cansar, e aí a hora que ele se cansar, ele vai começar a dar problemas para os portugueses,
para os franceses, para os espanhóis, para os ingleses, para os holandeses, quem viesse aqui. Então vai ter problemas muito sérios com essa ideia da ocupação territorial no Brasil. Mas isso é conversa para a nossa próxima aula. Beleza?